Primeiro ano, um olá oficial. Aqui vamos fazer uma revisão cinemática. Força nos estudos aí, pessoal, que é extremamente necessário nesses dias. Bom, a primeira coisa que nós vamos ver, antes da cinemática, é relembrar a respeito de unidades. Bom, aqui nós temos um comparativo com a nossa unidade de comprimento, que no caso específico para nós, no SI, seria o metro, certo? Nós temos os múltiplos do metro, que no caso no lado esquerdo vai ter o quilômetro, o hectômetro, o decâmetro, e no lado direito nós temos os submúltiplos do metro, que no caso decímetro, centímetro e milímetro. Lembrando que vocês precisam posicionar todos os números, todos os números eles têm uma vírgula, todos. Algumas estão ocultas, mas todos têm uma vírgula. Posicionem essa vírgula justamente na unidade que vocês estão querendo. Como, por exemplo, deixa eu colocar aqui um número. Então, 3, o 2, o 4 e o 5, só que com a vírgula bem aqui. Dá para perceber que a vírgula está na mesma direção da coluna do decâmetro. Então, aqui eu tenho 32,45 decâmetros, correto? E se eu quiser transformar isso em quilômetro, eu quero esse número de 32,45 decâmetros em quilômetros. Então, eu pego essa vírgula e passo lá para a casa dos quilômetros. E completo com zero, lógico, né? Então, 32,45 decâmetros é a mesma coisa que 0,3245 quilômetros. Não, Thiago, eu quero, te enganaste, eu quero em centímetros. Então, essa vírgula vai lá para a casa dos centímetros e eu completo com zero. Então, 32,45 decâmetros é a mesma coisa que 32.450 centímetros, correto? A parte mais complicada aí seria o quê? Seria lembrar da sequência, né, das posições corretas desses números. Mas se eu posso ajudar vocês, do lado direito nós temos o decímetro, que a gente vai lembrar de 10, né? Mais para a direita nós temos o centímetro, que nós vamos lembrar do 100, e por fim lá no final o milímetro. Então 10, 100 e 1000, 10, 100 e 1000. De repente vocês consigam lembrar melhor dessa região aqui, 10, 100 e 1000. Deixa eu colocar aqui, olha, 10, 100 e 1000. Bom, no lado oposto, a gente sabe que o quilômetro é a unidade maior aqui da nossa comparação. Então, o quilômetro ele vai ficar mais à esquerda. Mas sempre a confusão, quando vem o hectômetro, quando é o decâmetro. O que seria interessante, né, para você memorizar? O decímetro ele tem um D. Ou seja, é a unidade que está mais próxima o submúltiplo que está mais próximo do metro. O decâmetro também tem um D. Certo? Então, os dois que têm um D estão mais próximos do central, no caso o metro. Esses mesmos prefixos, eles estão quando a gente mexe com grama, né? Então, quilograma, hectograma, decagrama, grama, decigrama, centigrama e miligrama. Então, essa seria a ideia, tá? Da revisão de unidades, múltiplos e submúltiplos. Então, temos na questão de notação científica, uma representação assim. Notação científica é tudo que pode ser escrito, ou tudo nesse formato aqui, certo? Então, se nós temos um número, por exemplo, 0,13, nós precisamos escrever em notação científica. O que acontece? Esse número da frente, esse A, ele precisa ser o número entre 0, perdão, entre 0 não, entre 1 e 10. Ele pode ser 1, certo? Então, é menor ou igual a 10. Então, como é que eu consigo transformar o 0,13 em um número entre 1 e 10? 1,3. Andei a vírgula uma casa para a direita. E ele ficou um número entre 1 e 10. Então, tá bom, falta só a potência 10. Elevado a quanto? Bom, como eu peguei a vírgula e transformei um número que era muito pequeno em um número grande, ou maior, né? 0,3 transformei em 1,3. Eu
dei uma moral para o número, ou seja, aumentei ele. Então, eu tenho, já que eu dei uma vírgula, eu tenho que colocar um sinal negativo e lembrar, ei, aumentaste uma casa. Meu recado aqui, na hora que for necessário, volta essa casa. Esse menos é para lembrar ele que ele é um número pequeno, correto? Então, voltei uma casa, então tenho esse expoente menos 1. Se eu tenho outro numeral, só que agora é o contrário, um número grande, tipo 720. Bom, esse número da frente, esse número A, ele tem que estar entre 1 e 10. Para estar entre 1 e 10, eu tenho que escrevê-lo assim, olha, 7,2. E o outro zero, Tiago? Não, o outro zero é zero à direita, zero depois da vírgula não conta. Muito bem. Ficou um número entre 1 e 10. E o expoente? Bom, a vírgula que estava depois do zero, eu puxei ela 2 casas, certo? Mas ele era um número grande. Eu rebaixei ele para 7,2. Então, o meu expoente tem que ficar positivo e coloco 2, porque eu voltei 2 casas. O positivo é por quê? É para lembrar eles. Ei, olha, lembra que você é um número grande, tá? Que eu retirei 2 casas decimais. Então, tá aqui elas de volta para ti. Toma de volta. Então, essa seria a ideia. É assim que nós escrevemos notação científica, correto? Para a resolução do nosso exercício. Deslocamento. O que nós temos na questão de deslocamento? Se nós temos uma trajetória, certo? Composta de várias demarcações, né, dentro do nosso deslocamento. Deixa eu colocar alguns valores. Então, aqui a placa de 1 km, 2 km, 3 km, 4 km e 5 km. Essa nossas posições estão em quilômetros, tá? Podia estar em metro, podia estar em centímetro, podia estar em milímetro. Então, bora imaginar que um móvel, ele tenha saído daqui, da posição 2, e foi até a posição 4. Correto? Qual seria o deslocamento dele? Ou seja, qual o ΔS? Certo? Aqui a nossa revisão é básica, tá? Para todo esse conceito nós já recebemos. O ΔS, ou seja, o deslocamento, é necessariamente a posição final menos a posição inicial. Ou seja, onde ele parou e onde ele começou. E eu pergunto, onde foi que ele parou? Se ele saiu do 2 e foi para o 4, então a posição final dele é 4. Menos a posição de onde ele começou, que no caso é 2. Correto? Então, ele deslocou 2 quilômetros. Quilômetro porque é a unidade ali da nossa trajetória, né? Está convencionado as posições em quilômetros. Muito bem. Só que, se nós formos pensar numa segunda situação, que o nosso móvel ele estava na posição 4, certo? E foi para a posição 1. Qual seria o ΔS desse indivíduo? Vamos ver. Bom, é sempre posição final menos inicial. Ele começou no 4 e terminou no 1. Então, posição final é 1. Aí menos a posição inicial. Ele começou no 4. Então, aqui a gente percebeu que o deslocamento dele foi de menos 3 quilômetros. Por que menos 3? Significa que deslocou no sentido negativo da trajetória. As posições elas crescem para o lado direito. Ele foi para o lado inverso. Então, necessariamente, ΔS é isso. Deslocamento seria isso. A diferença entre a posição final menos a inicial. E assim nós chegamos até a velocidade média. A velocidade média, se eu tenho, no caso aqui, um móvel que foi de uma posição inicial até uma posição final, tá aqui o móvel, certo? E ele gastou um tempo para isso, um ΔT. Bom, velocidade média necessariamente vai ser um ΔS, que nós vimos lá como é que nós calculamos ΔS, que é a posição final menos inicial, dividido pelo tempo
que ele gasta para fazer isso. Então, né, demorou 2 horas para fazer isso, você troca o intervalo lá embaixo, correto? Necessariamente, isso é que nós precisamos fazer. Se você entendeu como calculo delta S na tela anterior, né, você troca nessa parte de cima. Quanto tempo ele demorou para ir dessa posição inicial para a final? Você vai trocar aqui embaixo e fazer essa divisão. Tem uma coisa interessante que é uma relação entre metro por segundo e quilômetro por hora, certo? Espero que você lembre disso, esteja anotado no seu caderno. Se eu tenho uma velocidade que está em metro por segundo e quero transformar ela em quilômetro por hora, bom, eu tenho uma fórmula de transformação. Eu também, se eu quiser transformar de quilômetro por hora para metro por segundo, certo? Se eu tiver uma velocidade de metro por segundo e quiser transformar para quilômetro por hora, eu preciso multiplicar por 3,6. Se eu quiser o contrário, de quilômetro por hora para metro por segundo, eu divido por 3,6. Certo? Bom, espero que você tenha entendido. Qualquer coisa, estamos à disposição no nosso ambiente virtual. Até!